Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação. No texto sagrado, nós percebemos que Jesus ele vai nos chamar atenção e vai fazer uma exortação bem firme a cada um de nós e aos seus discípulos, primeiramente. Ele vai dizer que a carne dele é verdadeira comida e o seu sangue é verdadeira bebida. E isso nós vemos porque Jesus é esse alimento de vida eterna. Por isso que ele vai dizer a primeira coisa, que quem comer da sua carne e beber do seu sangue tem a vida eterna. Ou seja, quando Jesus ele diz que aquele que comer da sua carne e bebe do seu sangue tem a vida eterna, ele está querendo dizer que se alimentando dele, nós já começaremos a participar da vida futura já nessa terra. Depois ele vai dizer aos seus discípulos: quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Aqui nós temos esse segundo ensinamento, porque esse alimento divino, que é o próprio Cristo que se dá a nós, ele é um alimento para permanecermos. E se nós nos alimentarmos dele, ele permanece em nós e nós permaneceremos nele. Isso significa que esse alimento ele nos traz e nos dá uma união íntima com o próprio Cristo. Essa união onde nós permitimos com que a partir de nós se realize a grande obra de salvação, a missão do próprio Cristo em nós, para que assim essa vida de seguimento possa realmente ser alimentada dia após dia, porque para esse permanecer significa continuar no caminho, continuar no seguimento, e esse alimento ele é justamente isso, o auxílio para permanecer no caminho rumo ao reino dos céus, a meta final. Depois Jesus ele vai dizer ainda, como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. E aqui nós temos algo que tem a ver com o grande anseio do nosso coração, porque aquele que vai crescendo nessa capacidade de se alimentar do próprio Cristo, no seu pão divino, no seu corpo e no seu sangue, aquele que se alimenta, ele vai adquirindo uma capacidade realmente de ter como verdadeiro ideal da sua vida o próprio Filho de Deus. Como verdadeiro ideal da sua vida, a adoração ao Santíssimo Sacramento. Porque é esse sinal divino que Cristo deixa a cada um de nós. Por isso que nós vemos que aqueles que vão se aproximando cada vez mais para se alimentar do corpo e sangue, da carne e o sangue de Jesus Cristo, que são verdadeira comida e verdadeira bebida, esses alcançam a grande graça desses três efeitos na sua vida. Essa participação já da vida eterna antecipada nessa terra, o auxílio e a perseverança no caminho e a terceira coisa, que é assim, viver sempre por causa dele. Porque esse que permanece em nós é aquele que motiva sempre o nosso coração a buscá-lo para que assim realmente possamos em tudo fazer a sua vontade. Essa vontade que se manifesta em Cristo, que na verdade é a vontade do próprio Pai do céu, que enviou a Jesus. E o próprio Cristo, ele sim se dá a cada um de nós.
E na medida em que nós vamos adentrando e meditando nesse grande mistério da vida de Cristo, mais nós vamos acolhendo a sua palavra, acolhendo os seus ensinamentos e crendo verdadeiramente que a carne dele é verdadeira comida, que o sangue dele é verdadeira bebida, para que assim nós não tenhamos o mesmo questionamento daquele povo que vai questionar ali, né, como é que ele pode dar a sua carne a comer. Veja, Jesus, ele nos dá, sim, né, como se dá como alimento, dá a sua carne, o seu sangue. Mas quando nós não adentramos nesse grande mistério, esses questionamentos eles vão, né, como que consumindo a nossa vida interior, vão nos atrapalhando a adentrar cada vez mais no mistério de Deus. E isso vai impedindo a nossa unidade com Ele. A Sagrada Eucaristia é o alimento de vida eterna, é o alimento de permanência, é esse alimento que nos motiva dia após dia a nos unir mais a Ele. Porque quanto mais nós nos alimentamos dele, mais nós nos transformamos nele, como dizia Santo Agostinho, para que assim realmente possamos ser verdadeiros filhos de Deus, participantes já do reino dos céus e, é claro, sermos verdadeiros discípulos e missionários de Cristo. Porque assim como o próprio Cristo dá a sua carne e seu sangue para nos alimentar, esse é o grande fim último da vida do verdadeiro discípulo de Cristo, de dar a sua carne e o seu sangue para permanecer na verdadeira fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.